Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia, meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último programa do ano de 2025. Estamos na aula 197 do livro Os Mensageiros. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Bom dia, Mauri, como estão as coisas? Tudo tranquilo? Animado com o ano novo? Bom dia, Miriam. Bom dia a todos. Olha, animado é a palavra de ordem, né? Estamos aqui. No mínimo que a gente tem que fazer depois de observar tanta natureza, como a gente observa aqui, tanta coisa bonita à nossa volta, tanta oportunidade que temos, estar animado é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Mandando um abraço aí para todos que já estão aí junto conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Se puder deixar o comentário, dizer aí para a gente de onde você está nos ouvindo, enfim, né? Que Deus possa sempre amparar e possa sempre estar junto com você. Um ano novo de muito sucesso, de muita paz. Mas, como nós fazemos sempre, nós vamos ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 22, o item é o item 4. Estamos repetindo esse item porque achamos o item formoso, maravilhoso e dá bastante conteúdo para a nossa live de hoje. Pode ir, Mauri? Vamos lá. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto. As faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas
unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso e mais moral: se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Interessante. Nossa irmã não é. Estamos aqui. Muito bem. Não estou te ouvindo, Miriam. Ainda nesta dimensão eu não consigo captar você. Mas vai, e o pensamento? Pois é, nessa dimensão em que eu estou, não consigo. Então vamos lá, vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga deste canal e responsável por esse trabalho, que possa nos amparar. E essa nossa vontade de fazer o nosso melhor, trazer o nosso melhor. Jesus, bom amado Mestre, que a tua paz, o teu amor possam chegar a todos os corações, que hoje possa ser um dia que seja especial, que seja um dia em que a gente possa, com o seu evangelho, trazer mais luz, mais paz, mais compreensão e esperança diante da vida que corre. Sê conosco, Senhor, com muita alegria estamos aqui, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Querido amigo, então, nós estávamos já falando desse amor além da morte, nesse nosso capítulo, o casamento espiritual e a união das almas por afinidades, né? Aí, o caráter nobre dos nubentes, né? Que os nossos personagens deste capítulo ainda são André Luiz e Vicente, que estão em conversação com a Cecília e com a Aldonina. E a Aldonina foi pedida em casamento, veja bem, pedir em casamento desencarnada, tá, gente? Não estão encarnados na Terra, porque esse livro trata exatamente do plano espiritual. O que se passa no plano espiritual, para que a gente possa, então, ter essa ideia, né? Nós já falamos bastante das questões 291, vai até 330 a respeito dessas uniões, né? Mas nós paramos aqui nessa fala dela, né? A nossa irmã, que foi sempre prudente, ou seja, a Aldonina teve que parar por pelo menos 6 a 7 anos para se afinizar com as energias de nosso lar. Elas estão em Campos da Paz, que é uma colônia mais próxima da Terra, portanto, sujeita às vibrações mais da Terra em relação a essa colônia. Recebe as vibrações, né, porque nós vivemos num mundo de frequência, né, Amaury? E nesse mundo de frequência que a gente troca as nossas impressões uns para com os outros. E essa colônia Campo da Paz é muito mais próxima da Terra. E tem trabalhos mais específicos, diferentes do que os que têm especificamente em nosso lar. Não que em nosso lar não tenha trabalhos específicos, mas é diferente, né? Então, a Cecília está falando que nossa irmã, Aldonina, foi sempre muito prudente e aceitou a solicitação, e um mentor fez a solicitação que ela deveria ter prudência, ela poderia ir com o Antônio já para nosso lar, porque Antônio já era um dos dirigentes de algum trabalho lá em nosso lar. E ela poderia, de fato, ir com ele, mas que seria prudente que ela se preparasse espiritualmente, com as suas energias, para que pudesse lá, em nosso lar, com mais proveito, ir para lá, para ser mais uma colaboradora, talvez, né? E poder ficar com o seu querido amor, né? Então, ela diz, ela foi prudente, aceitou a solicitação de trabalho durante todo aquele tempo, na nossa colônia, né, que é
Campos da Paz, adquirindo valores culturais e aprimorando esse campo do pensamento. É porque a gente acha que se preparar é fazer um enxoval de roupa, né? Lençóis, toalhas da sua terra aí, que a sua terra tem toalhas excelentes, enfim, né? Mas não é nada disso, né, Amaury? Perfeito, nada disso mesmo. São, na verdade, estágios diferentes de evolução, né, de compreensão, vamos chamar melhor. Estágios de compreensão. Então, o que ela encontra, né, em nosso lar e em Campos da Paz são ligeiramente diferentes, né? Para isso, ela tem que se adaptar. É assim que nós fazemos aqui no mundo material, né? No mundo visível, como diz Kardec, o mundo é o mesmo, são só estados diferentes, um é visível, o outro é invisível. Eu acho bacana essa definição, né? O mundo é um só. Então, essa preparação existe tanto aqui quanto lá. Aqui, quando já que estamos tratando de mediunidade aqui, nos domínios da mediunidade, a gente pode trazer esse assunto, né? São da mesma forma que a gente se prepara uma equipe para um grupo mediúnico que se reúne, estuda casos, conversa sobre as atividades e desenvolvem afinidades, lá também a pessoa precisa inclinar-se, né, debruçar-se sobre o que a espera, dando mostras de compreensão do que a espera, das tarefas que lhe farão sentido, para que não haja aquele destoar que atrapalha, né? Atrapalham o andamento das coisas. E as pessoas devem se unir em função dessas afinidades. É simplesmente isso daí. Isso aí. E eu trouxe algumas coisas que a gente já tinha falado para que as pessoas deem continuidade ao que a gente estava falando, porque no episódio passado nós fizemos um especial de Natal. Se você não viu, no nosso vídeo aí tem a playlist, clica lá, foi muito legal, né? Eu gostei bastante da gente falar um pouquinho de Jesus Muito no seu bacana. nascimento, foi bacana, né? Eu gostei também demais. Bom dia, Vanira, seja muito bem-vinda. Está sempre conosco aí, é maravilhoso mesmo a gente sempre estudar juntos, né? Mas aí eu trouxe que a união entre as almas continua após a morte do corpo físico. Qual a natureza desse matrimônio, né? É diferente do casamento humano. Muitas vezes o casamento humano ele é exclusivista, pernicioso, né? Então no plano espiritual ele é mais essa questão da quinta essência, né? A questão de são valores da alma que são mais puros, né? Requisitos fundamentais para que se haja um casamento, né? Para viver essa aventura no além, é necessário ter amado na terra com alma, e não apenas com o corpo. Impulsos nobres dos espíritos, e não apenas os desejos do corpo. Como está no capítulo, né? Lá tem uma frase que eu tirei, que os que consagram exclusivamente aos desejos do corpo são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Não é isso? Será que eu fiz um resumo bom, amigo? Perfeito, não, caracteriza muito bem, né? Esse requisito fundamental aí, olha, é para deixar muita gente pensativa e como a gente vive fazendo o exercício, e é isso que nos cabe mesmo, antecipar o conhecimento do que se passa no mundo espiritual, no mundo invisível, para este, como forma de aprendizado, como forma de dar um norte, né? Determinar ali, olha, empenhe-se nessa direção dada que você não vai errar. E esse requisito fundamental que você trouxe aqui, ele mostra muito bem. Aliás, toda essa página aqui, ela é muito bacana, viu? Muito bacana mesmo. Vale Esse todos papo os que se afetuoso amam. aí.
os que se amam aqui compreenderem. Olha, levante um pouquinho o queixo e olhem para essa destinação. Ao que se destina essas uniões? É um sonho isso daí. Eu Mas é ainda atingível. eu ainda trouxe mais algumas coisas para que as pessoas façam um link mesmo com todo o trabalho que a gente vem fazendo, né? O casal é Isaura, Campo da Paz, e Antônio, Isaura não, Lidoína, e em Campos da Paz, e Antônio Nosso Lar. A hierarquia, Antônio, em situação superior, pode descer para buscar a Iduína. Eu coloquei Isaura, mas está errado, tá, minha gente? O personagem é Iduína, tá? Me perdoem aí. Dedo grosso no teclado. Foi Dedo grosso para no chamar teclado, atenção mesmo. Para ver se está todo mundo prestando atenção, não é isso? por favor. Então, a hierarquia do Antônio, o Antônio podia ir, né? O enxoval dos sentimentos, que é interessante, ele fala, você precisa do enxoval, mas é do sentimento, né? Dos lençóis, né? Então, não mudou a colônia, não se mudou. Ela ficou 6 anos para se preparar, para quê? Adquirir esses valores culturais, né? Então, o casamento das almas exige uma maturidade vibracional e de afinidades com os ambientes. Não é só, eu quero porque eu amo você. E o ambiente onde está mais elevado ou não, né? A gente ainda, as pessoas podem perguntar, e aonde está escrito isso, cara pálida, lá na doutrina espírita? Você fala um tanto e não tem doutrina espírita. Por isso, a gente Olha sempre aí. traz, né? A gente sempre traz a doutrina Ipsiletter, porque não são nossas falas, as falas são dos espíritos, né? Você gostaria, Amaury, por favor? Sim, esse fundamento é importante, essa fundamentação, né? Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio, ou seja, contemplam os interesses do espírito. No Isso. plano espiritual, as uniões duradouras, o que Deus uniu, são aquelas baseadas na verdadeira simpatia e no amor recíproco entre os espíritos, o que implica uma perfeita concordância de pendores e instintos. A morte não separa as uniões que têm sua origem na verdadeira simpatia, e não apenas em causas de ordem física. O casamento espiritual. Que eu estava falando, todas aquelas perguntas, né, do Livro dos Espíritos, que vai até a 301, que fala sobre essa simpatia, esse amor, essas uniões que são feitas, né? O casamento espiritual ele é visto, então, como uma aliança, uma união no objetivo comum. Então, Sim. algo que dá conforto, paz, né? Pode ir, amigo, pode comentar. Não, tranquilo, não, tranquilo. Essa colocação, essa explicação que você trouxe aí, ela contempla exatamente a fundamentação, né? E Isso. a gente tem que estar atento, fazendo essa ponte com o que vivemos hoje, com os nossos cônjuges, e ao que se destina isso tudo. Se isso aqui é um arremedo do que a gente deve buscar e contemplar os interesses do espírito, está aí um bom momento. A gente entender o que é que se passa e qual é o balizamento mais profundo ou aquele mais elevado, mais nobre que se possa ter para essa iniciativa que é o da união de dois seres, né? Tanto aqui quanto na espiritualidade. Essa aliança ou união no objetivo comum, a gente considera um presente da divindade enquanto enfrentamos aqui as vicissitudes, né, Miriam? Isso aí. Bom dia, Cleonice, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para comentar, compartilhar, né? Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai aqui nos
universitários, né? É Como bem sempre. isso. E vamos, então, começar nosso dia de hoje. Então, recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa, dizia aí os nossos queridos amigos. Já fui visitar o casal uma vez, disse a Aldonina honrada, quando ganhei o prêmio da assiduidade e do bom ânimo. Olha o prêmio. Veja você. Ela não ganhou uma medalha, ela não ganhou dinheiro, ela não ganhou material, porque tudo que é prêmio a gente acha e julga que sejam coisas materiais. No plano espiritual, a coisa é diferente, minha gente. A gente ganha pelas virtudes que a gente desenvolve. Assiduidade. Ai, meu Deus, é isso que a gente faz aqui, né, Amaury? E A você gente ganha mais oportunidades, você não ganha likes, né? likes, isso. Gostei. Não é virtual, né? Muito Não, bom. não. Tudo Então, é tem que contemplar o espírito e a sua trajetória de engrandecimento desses valores, valores que contemplem a evolução do espírito. isso aí. Novamente, né? A gente vai, então, aí ver algumas questões que diz sobre essas virtudes, né? Porque as virtudes, elas são, assim, o que a gente acha, assim, que a gente já tem e a gente não tem, né? A gente sempre se julga melhor do que, né, a gente, de fato, é. Então, e quem fala que a gente é o outro, nunca é a gente, né? A gente é avaliado pelo outro, não pela nossa própria avaliação. Nossa própria avaliação, a gente é beijinho no ombro, né? A gente é o máximo, né? Mas achei legal a gente trazer essas virtudes, que a doutrina espírita, Kardec fez a questão mesmo de perguntar qual a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes têm seu mérito, dizem os espíritos, porque todas indicam progresso na senda do bem. Isso aí é aliviador, né? Alivia, não é? Então não tem uma mais importante do que a outra? Não, cara pálida. Por quê? Nós todos estamos nesse processo de amadurecimento do espírito, né? Então, há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Olha, isso dá um seminário, não dá, Mamauri? Olha, isso acontece nesse instante agora, vai acontecer daqui a pouco. Nós estamos sempre como bandeirantes, né? Como essa fronteira que a gente está sempre se percebendo, errando e acertando, mas evoluindo. Então, essa fronteira do avançar, né, é que, para mim, caracteriza, assim, a gente visualiza o que seria resistir ao arrastamento dos maus pendores, e sim avançar sobre os bons pendores. Ou seja, a gente tem que se desfazer dos interesses materiais, aqueles mesquinhos, aqueles menores, aqueles que contemplam os interesses miúdos, aqueles que nos arrastam mesmo para o apego à matéria, e termos sempre dando preferência, né, sublimando as virtudes, como está aí, e tem essa segunda parte da resposta que eu acho também, né, é uma coisa formidável. Eu vou deixar para você ler, né, a sublimidade da virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamentos ocultos. A mais meritória é a que sustenta na mais desinteressada caridade. Né? Então, é isso. Veja bem, para você sublimar ou ver no outro alguém igual a você, isso ele diz que a gente não tem que ter pensamentos ocultos, né? Eu estou sublimando, mas
ou pessoazinha encardida. O meu pensamento já foi esse do, peraí, é dentro, não é fora, né? Não é para colocar, como fala um amigo meu, o bloco na rua, não, é para a gente fazer o trabalho interno dentro de nós, para que a gente tenha méritos. Os méritos são nossos, das nossas conquistas. Então, a combater esse homem velho que somos nós ainda, porque nós trazemos ainda, nós fomos muito mergulhados na matéria e estamos saindo já da animalidade para a gente sublimar, para a gente entender que somos espíritos eternos. Então, é um trabalho que tem sido feito para nós, conosco, ou também sem nós mesmos, né? Porque o trabalho é de Deus, né? Ele que coloca e comanda os grandes espíritos para nos conduzirem como guias e modelos, né? Para que a gente possa enxergar, abrir o olho e ver o quanto ainda a gente tem para caminhar para o melhor, né? Para sermos pelo menos um pouquinho melhor do que a gente foi ontem, né? É aquela coisa, né? É o tal do cara que é um. que o Tavares, quando estávamos conversando, deu o exemplo do médium, que era, durante o dia, um delegado de polícia, e de noite era um médium dando passividade numa mesa mediúnica. Impensável essa história, né? Vai acontecer de tudo, né? Mas é essa pessoa que está tentando sublimar, fazer a sua virtude crescer, para, né, deixando o seu interesse pessoal para poder ter méritos para si próprio, né? Aí as meninas, sejam bem-vindas, todas vocês são muito lindas. O ano novo de vocês sejam pleno de paz, de saúde, né? Olha, bacana que a Cleonice e a Vanilla estão conosco. Então, nesse aspecto, para mim, reside assim o cerne da doutrina espírita enquanto doutrina alentadora, né? Aquela que vem trazer o alento, porque ela esclarece que é possível para você, onde quer que você esteja, como quer que você esteja. É só você fazer isso aí, ó, fazer o enfrentamento das suas más tendências, né? Você despertar para o interesse, né, do próximo, aquilo que faz sentido, desenvolver valores da alma. Então, está ao alcance de todos o tempo todo. Então, é nesse aspecto que a doutrina espírita ela traz esse consolo, ela é doutrina consoladora, porque esclarece, ela nos contempla a razão. Olha, você pode fazer isso agora, nesse instante. Enfrente-se, né, naqueles pequenos gestos, naquelas pequenas coisas, que pode ter certeza, são fruto da percepção que você traz. Você não precisa buscar grandes pensadores para poder começar a fazer os seus enfrentamentos. Aliás, é fazendo esses enfrentamentos que você vai ser um deles. Então, Kardec pergunta, né? Kardec era danado. Ele faz essa perguntinha aí. Você gostaria de ler, por favor? E ele vem falar sobre as virtudes e os vícios. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Ó, que legal, hein? Olha, a resposta. Tananana. Musiquinha de fundo ali. Praia. Ele podia falar assim, né? Vai para a praia, não esquenta, não. Vai ser fiscal da natureza, né? Vai fazer qualquer coisa. Deixa para a próxima. Eles vão dizer, então, assim: só não tem que lutar aquele em quem já há progresso realizado. Ó, cara pálida. Então, se a gente não luta, não tem ainda noção
da realidade nossa enquanto espíritos e virtudes que nós tenhamos que desenvolver, só lamento, tem que iniciar o trabalho. A grande luta do ser humano, acho eu, né, é exatamente de acordar para a realidade espiritual. Nós estamos na matéria, estamos encarnados numa grande luta contra as nossas imperfeições. E aí, há leis no universo que a gente precisa conhecer. Conhecer a lei de adoração, adorar a Deus sobre todas as coisas, conhecer a lei de destruição, nada fica igual, tudo se transforma. Na matéria, na forma em que nós estamos, é transitório. A gente nasce pequenininho, bonitinho, tudo fofinho, vai crescendo e tal, vamos envelhecendo, os cabelos vão caindo, os dentes caindo, e faz parte da transformação. Mas o espírito, ele tem que lutar para se aprimorar. Então, essa luta, outrora, e a gente vai triunfar. Dizem os espíritos. E a gente vai triunfar, viu, Amaury? É consolador isso. Isso também é consolador, né? Isso também é consolador. Vamos triunfar. Por isso é que... Pode ir, querido. O bacana de a gente ver essa parte do Livro dos Espíritos é que depende de você e onde e como você estiver. Olha, existe uma coisa que nós vamos precisar sempre, sempre na vida na existência espiritual, é de estar disposto, como diz você aí, ou começou a dizer, a abandonar o homem velho, né? Ter sempre essa fronteira em que você tem que estar fazendo os seus enfrentamentos, buscando despojar-se daquilo que não tem utilidade, que não faz sentido, enquanto você tem a coragem constante, tem a determinação, a disciplina de ir de encontro, inclinar-se sobre si mesmo e as suas limitações e enfrentá-las, né? Esses pequenos enfrentamentos pela existência afora é que fazem a bagagem bacana do espírito. Porque essa, como dizem os espíritos, os bons sentimentos, nenhum esforço custa aos que têm ação que parece simples. Então, o bem, para eles, se tornou um hábito. Então, quando o bem se torna um hábito, não há necessidade da gente buscar alhures, satisfações, porque a gente já faz o bem pelo próprio bem. Então, devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram os seus altos postos. E continua ainda a pergunta, a resposta desses espíritos. Como ainda, aí ele vem puxar as orelhas, né? Ele falou todo bonito, né? Agora ele vem puxar a orelha. Porque a grande maioria que está na Terra ainda somos espíritos de terceira ordem. E espírito de terceira ordem ainda sofre muita influência da matéria. E como a gente ainda sofre essas influências, a gente acha que as paixões são aquelas que vão nos dar as honras, né? Eu sou orgulhoso, eu sou bonito, eu sou prepotente, eu sou virtuoso. Não é nada disso, né? Os espíritos dizem que não é nada disso. Então, como ainda estás longe da perfeição, aí olha o puxão da orelha. Tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros eles são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados que o vosso, constitui a regra a que entre vós representa a exceção, ou seja, fazer o bem pelo próprio bem, isso é regra. Dever de fazer o bem. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente espíritos bons os habitam. E o que é um espírito bom, né? Está lá da pergunta 100 até a 113, mais ou menos, uma classificação que Kardec era professor.
Então, ele queria ter um raciocínio lógico para poder entender como é que seria isso, né? Então, são aqueles bons que não sofrem mais a influência da matéria, e todo bem fazem. E lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque nele os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra. Oh, que maravilha! Vou habitar a Terra, quero continuar nesse planetinha azul. Gente, Falou de adoro esse... você, hein? Falou de você agora. Gente, pois é, adoro esse planetinha azul, viu? Tem água, tem sol, tem mar, tem tempo quente, tem tempo frio. É uma maravilha. Há uma diversidade muito grande de coisas bacanas. A Mabel, bem-vinda, Mabel. Ela diz assim: bastante importante, a renovação diária, fazendo a reforma íntima, buscando um crescimento diário, aos poucos, trabalhando sempre para nos tornar melhor moralmente a cada dia. A evolução não dá saltos, por isso, um pouco a cada dia. Muito sábio, sábio. Né? Muito bom, Mabel, muito bom. Isso denota a compreensão, né, da obra de Kardec, de Jesus, e o que é que nos cabe fazer nesse dia a dia de enfrentamentos. É isso aí, que bacana. Muito legal ela, né? Belíssima Então, participação. na Terra, né? Isso é que eu acho interessante, que a humanidade se houver transformado, quanto compreendendo a praticar a caridade na verdadeira acepção da caridade. Não é só, final de ano, vou limpar o meu armário. Aí vai lá, pega tudo roupa que não serve mais, tudo coisa rasgada, tudo, e leva lá para o centro espírita. Eu, inclusive, Miriam, me orgulho muito da caridade que faço. Não sei se eu te falei disso, João. Não, fale. Me orgulho muito da caridade que faço. É. Tenho evoluído bastante. Você percebeu, né? Fala mesmo. Cada passo um flash. Eu gosto quando você fala assim, gente, tem uma coisa que você precisava fazer todo dia, olhar no espelho. A sucumbência, né? Que você sempre fala da sucumbência. É a palavra que mais nos persegue. Tanto. Aliás, é a palavra que a gente mais atrai, né? Sucumbência. Então, a Donina continuou a falar. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral dessa enorme cidade. Uau! Isso não tem lá em Campo da Paz, tá certo? Então, Kardec, né, ainda vai falar sobre nesse livro Céu e Inferno, né? E a gente estudou ele bastante esse ano, um pouquinho, né? Tentamos trazer a contribuição dessa obra, porque ela está fazendo aniversário esse ano, né? Afinidade e Sintonia. A obra de Kardec sobre as penas, os gozos futuros, ela é fundamental para entender, então, essa vida espiritual como uma continuidade da vida moral, né? Então, agrupamentos por sintonia. Então, ela foi para lá, chegou lá, ela ficou, que isso, carapaz? Sabe quando você chega assim num lugar parasidia, né? Você fica, isso existe mesmo, bibelisca que eu estou aqui, né? Então, é agrupamento por sintonia. A felicidade ou infelicidade do espírito é inerente ao seu grau de perfeição, seu estado de consciente. Vou ler de novo. A felicidade ou infelicidade do espírito é inerente ao seu grau de perfeição. Eu achava que assim, estou perfeito, não vou sentir mais nada. Ledo engano, olha o que os espíritos estão falando. Independente do seu estado de consciência. O céu e o inferno são estados da alma. Os espíritos se reúnem por afinidade e sintonia moral, onde há amor e virtude, há paz.
é o céu. E onde há o egoísmo e paixões inferiores, há o sofrimento, há o tal do inferno, né? Olha, é tão coerente isso, né? Que a gente não tem como refutar, não tem como não compreender. Isso aí é o néctar do que o Espiritismo nos traz, né? Esses véus que são retirados quando a gente mergulhado nesse egoísmo e nos interesses rasteiros, né? A gente vai encontrar, a gente vai de encontro e faz tornar em si coisas do nosso dia a dia essas paixões inferiores, onde há o egoísmo, onde existem essas paixões. Então a gente vai de encontro ao sofrimento, né? Então a felicidade ou a infelicidade, né? Exatamente, são buscas que nos cabem fazer e, e não adianta chorar, não adianta pular para um lado ou para o outro. Esse é o caminho, né? Está aí. Na medida em que nos afastamos desses sentimentos inferiores, seremos felizes, estaremos construindo esse céu ao nosso redor, né? Mabel está comigo, viu? Mabel, a gente vai se conhecer de novo, viu? Eu também pretendo, se Deus quiser, reencarnar também nesse planetinha azul. Não é lindo esse planeta? Gente, é a coisa mais linda do mundo. Jesus, fez Penso, tão perfeitamente, né? Ah, né? meu Tem tudo que a gente precisa para compreender. Existe um infinito de conhecimento que a gente precisa contemplar o espírito, Desenvolver, né? né? Ah, tem E campo dá de para trabalho. fazer, isso, olha, enquanto convivemos nós dois, enquanto convivemos com os nossos cônjuges, enquanto esse laboratório gigantesco nos permite fazer isso. E, além de tudo, tem um monte de coisa bonita, né? Tem bastante coisa bonita nesse planetinha. Nossa, demais. E gente boa demais. Cruz credo, gente é a coisa melhor do mundo. E, exatamente, nós somos contemplados com aquelas almas que são presenteadas para cada um, como forma, né, de se conduzir com esse alento, com essa compreensão das suas lutas, dos seus perrengues, e tudo fazendo sentido, a devida ponte com a realidade. Então, o sofrimento ele é diminuído, é aquela alma que vem do teu lado para deixar tudo mais leve, né? Te encoraja, te ajuda à disciplina, e por aí vai. É. Tem uma frase nesse capítulo que a gente vai estudar, que em Campos da Paz é uma batalha com a paz de Jesus. Vai dar pano para manga, porque a gente, para construir paz, a gente é um estado de espírito, né? É um trabalho muito, muito árduo que se tem que se fazer no próprio espírito, né? Então, a Aldonina diz que em, lá em nosso lar, mais tarde ela vai continuar o trabalho. Ela diz assim: lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. E não, minha avó falava assim, ela falava, não bota a carroça na frente do boi. Vai devagar, porque também é pressa. Porque sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, ela sempre falava, calma, vai dar. Então, esperar, aguardar o tempo para que o destino saiba servir o bem e o trabalho e ter muita esperança que você vai conquistar nessa sua luta, né? E isso tá ligado a essa questão de caridade e de amor ao próximo, né? Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E aí sempre cai nesse ponto que eu acho que sempre a gente tem que falar, que é a benevolência para com todos, a indulgência das imperfeições dos outros e o perdão de ofensas, né? E há um comentário lindo de Kardec que eu trouxe também, dessa mesma
desse mesmo 886, né, que ele fala que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito, né? Isso é esperançoso, né, amor? Isso é Olha, radical, eu acho. Até. sim, é radical porque nós teimamos viver em outra direção. Então é radical, sim, a palavra, porque nós precisamos da benevolência. A mesma indulgência que a gente oferece, nós precisamos dela. Nós erramos e precisamos dessa indulgência. Deus é indulgente, Deus oferece tudo isso para com as nossas impossibilidades, para com as nossas fronteiras ainda não, que a gente teima em não avançar. Né? Precisamos do perdão dos nossos semelhantes. Então, oferecer isso é você compreender que tudo isso daí, amor e caridade, são complemento da lei de justiça. Aliás, está pouco em voga na nossa sociedade, né? Casos à parte. Todos responderão à lei. A lei divina, né? É. Então, o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe às esmolas, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, ou também os nossos superiores. Ele fala ainda que a caridade, ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ele. Então, o Kardec chama atenção a essa questão. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr-lhe em não aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Kardec é perfeito nessa sua colocação. E isso faz parte dessa questão mesmo, né, da gente sermos. A gente é o trabalhador da última hora, mas a gente tem o dever para com o outro, nessa questão da as leis da sociedade em que a gente vive. Você falou, tem uns pessoas, tem. Há controvérsias, meu amigo, porque nenhum está fora da lei divina, nenhum. Né? Então, é o dever, é o trabalho como dever, é lei de sociedade. Ali está sendo descrito que Campos da Paz é uma batalha da paz com Jesus, ilustra a lei do trabalho, está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. A doutrina é doutrina de trabalho juntos, primeiro em nós mesmos e depois com o nosso próximo, né, meu amigo? O labor faz parte do nosso da existência do espírito, né? E o labor para os espíritos que já se disciplinaram e já conseguiram compreender que é exatamente dele que se tem as colheitas da evolução e que tanto bem fazem, tanta alegria dá ao espírito quando sublima esses níveis de compreensão maiores, porque dá a ele uma sensação de pertencimento profunda. Então, todo o seu esforço de compreender-se, de lutar contra si mesmo, de laborar para que os seus valores sejam melhores, encontra um sentido,
né? Ele sabe que é trabalhando, evoluindo, que ele tem direitos, adquire direitos de trabalhos mais leves, trabalhos mais elevados, trabalhos que fazem, que contemplem cada vez mais esse desejo íntimo de servir. E a compreensão aí só faz aumentar. Como disse você, Kardec é perfeito, né? Ele apresenta essa realidade, e não são palavras mortas, né? A gente acha, ai, a doutrina é tão linda, ela não é para mim. Claro que é, porque se você precisa dar esse olhar para dentro de você mesmo, eu estou realmente sendo bom para com o próximo. Como é que eu sei que eu estou sendo bom para o próximo? Quando eu sou bom para mim mesmo. Nunca é lá fora, é sempre dentro, né? Quando eu estou sendo bom para mim, né? É lá fora, eu também serei bom. Eu estou sendo justo para comigo. Quando foi a última vez que eu me dei um presente? Eu vi agora, nesses dias, a gente sempre faz, sempre dá presente às pessoas, e eu, ao longo do ano, gosto muito de dar presente, né? Sempre gostei de dar presente. Acho tão legal quando as pessoas recebem um presente, os olhos brilham, acho que brilha, assim, dentro delas alguma coisa. E nesse Natal, o pessoal todo bando de duro, ninguém deu presente para ninguém. E, era aí. Vocês são duros, mas ninguém é tão duro que não possa comprar um chaveirinho. Comprei um chaveirinho, cada um de uma cor, embrulhei num belo papel, e aí era o amigo oculto. Eu coloquei uma frasezinha de Jesus em cada etiquetinha, você tem que ler a frasezinha do Evangelho e você tem que descrever o seu amigo oculto. E lá tinha o nome do amigo oculto. Nunca nos divertimos tanto. E era só, Formidável. e era só um chaveirinho. Então, os presentes, você pode ter a doutrina espírita como é que se diz, o mote da vida, né? Como uma filosofia mesmo de existência para se melhorar. Ah, mas eu sou depressiva, eu sou isso, isso, aquilo, ok. Então, vai atrás. Tem médicos que tratam dessas situações. Procura ajuda. Ah, eu procurar ajuda? Sim, procure ajuda. Vá ao médico. Ele estuda para isso, né? Então, não seja orgulhoso, prepotente. Não ache que você não merece. Isso também é orgulho. Achar que eu não mereço. Ah, é orgulho. Então, combater em nós o orgulho, a prepotência, a ser um pouquinho mais humilde, né? Não humilhar o outro, né? Não afrontá-lo com até a simples presença, às vezes, da gente em algum ambiente pode ser uma afronta. Não vá. Se você acha que você vai ser uma afronta para alguém, né? Não. Deleta, fala, não posso e tal, dá uma desculpinha. Não vá, porque você vai prejudicar alguém. Então, é fazer realmente da doutrina espírita uma forma de viver melhor, uma forma de se colocar no lugar do outro, né? Fazer o que Jesus pedia para a gente fazer, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né, Amaury? Ih, falei demais. Cruz Olha, credo. esse é um raciocínio gostoso, a gente está aqui batendo esse papo e vai se deliciando também com essas colocações que fazem profundo sentido. Aliás, é nessa direção que a gente tem que elaborar. Tudo tem que fazer profundo sentido, tem que contemplar a razão, mas fazendo aquelas visitinhas ao coração e trazendo sempre o nosso melhor, fazendo aquele questionamento. A Kardec, o questionamento seria: qual o fim útil, né? E para nós aqui, para nossa consciência, Bom dia, Tetê.
para nossas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Isso contempla amor ao próximo, isso contempla amor a mim mesmo, e nesse balizamento que a gente vai dando, e que é possível, não precisa ser catedrático, então não tem desculpa. Essa meada, essa pontinha da meada para a gente abandonar a caverna, né, a escuridão da existência, ela está sempre estendida para a gente. Não adianta você fugir para cá e para lá, dar desculpa, não consigo, isso aí é só para filósofo fazer, isso é só para diplomados fazerem, isso é só para quem frequenta a casa espírita, a igreja católica, a igreja evangélica ou tais seitas. Não, não. Isso é para qualquer um de nós, em qualquer tempo. Então não adianta fugir. A pontinha da meada está sempre ao seu alcance. E está ao alcance agora, nesse exato momento. Então, se aquele telefonema que você hesita em dar, né, aquele que vai contemplar o tal reconcilia-te com o seu adversário enquanto está a caminho. Você achava que não dava? Olha, que tal avaliar isso, né? É isso que estamos aqui recebendo de ensinamento de Jesus, de Kardec, de todos os que os antecederam e todos aqueles que estão aí para facilitar a nossa compreensão, não é, Miriam? É isso que a doutrina vai explicando para a gente, né? E não são palavras mortas, elas têm que ser vividas dentro da nossa existência. No nosso capítulo, a descrição do campo da paz é um campo de batalha com a paz de Jesus, que ilustra a lei do trabalho, está lá na parte terceira, é um dever, é uma lei de sociedade, é um dever nosso. O trabalho, ele é a necessidade que a gente tem para o progresso. Então, espíritos em colônias de socorro exercem a caridade em uma forma muito mais pura, que é a benevolência, a indulgência, o perdão, que está lá na 886 do Livro dos Espíritos. Mas a gente na Terra não já pode fazer a nossa parte? Será que a gente não pode? Só a gente vai ter que esperar ser espírito puro? Não, Deus trabalha com a gente mesmo, é do jeitinho que a gente é. É essa matéria que ele tem para, ai, meu Deus do céu, vou dar um sofrimentozinho para ele, para ver se ele acorda, né? Então, vou dar um sofrimentozinho, sacode ele. Ai, mas eu estou morrendo de dor de cabeça. Ah, mas eu estou assim. Mas o que isso tudo quer dizer para você? O que essas coisas que vêm na tua vida, e às vezes é recorrente algumas coisas, né? Sempre aquela vizinha chata bate na porta, vai chorar lá na tua porta. Aí você, mas por que eu, Senhor? Não dá para ela bater na do outro? Não. Deus usa você como ferramenta de amor, de compreensão para quê? Então, tem que trabalhar, gente. Não tem jeito, não. Você está aposentado? Ai, que bom que você está aposentado. Deus fala assim, ai, que bom, agora você já pode começar a trabalhar o espírito. Ó. Ele vê a gente assim, de boreste, ele, que bom que você está aí. Tem um negócio aqui para você fazer uma função. Então, nessa obra, mesmo um ambiente de tempestade, que é o Campus da Paz, porque Campus da Paz está muito próximo ao umbral, ou seja, nós vivemos no umbral. Se você não sabe, a revelação melhor de 2026, nós estamos vivendo no umbral. É uma grande saída. E é um planeta maravilhoso. Olha só. Dizem os espíritos que aqui alguns espíritos falam que a Terra é uma escola, é um hospital e é uma prisão. Olha que maravilha! E você está aqui no céu azul, com água, com céu, com ar, com pessoas maravilhosas. Uai, que é isso? Como é que isso aqui é o inferno? Não, isso aqui é campo de trabalho que Deus nos oportuniza para que a gente possa construir dentro de nós essa paz, esse raciocínio.
Eu já me despeço aqui, porque o nosso amigo aí, querido, já está aqui. Olha a hora, minha gente. Bate na panela aí, que já está na hora. Beijo em seu coração. Feliz ano novo para todos. Pois é, esse mundo que você descreve aí é construído e andado por nós. Gente, ó, que os filhos da Maria nos solicita para hoje aí, ó. 1967 anos. É um presente, sem dúvida. Mateus 25, 31 e 40. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos nós, os anjos, assentar-se-ão em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará um dos outros como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas a uma direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos filhos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Quer melhor do que isso? Jesus! O filho de Maria não era mole, não. E ainda tem mais coisas lindas. Ai, meu Deus do céu. E então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, e quando sede, te demos de beber. Foi quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, e necessitado de roupas e te vestimos. Quando? Quando te vimos enfermos, ou preso, ou fomos te visitar. Nossa Senhora. E ele vai lhe responder, o rei lhe responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns desses menores irmãos, é a mim que o fazem. A lição está aí para nós todos fazermos, né? Com o filho de Maria, que veio falar essas coisas, hein? Agora é com você, Amauri. Bom ano novo para todos, minha gente. Nossa, que lindo. Oremos. Com esses ensinamentos, com essa oportunidade que desfrutamos, estendemos a nossa gratidão a esse irmão querido, que não poupou esforços, não poupa até hoje, para que possamos adquiri-los. Que seja de bênçãos essa nova temporada que estamos iniciando. Agradecemos profundamente dos nossos corações as oportunidades que tivemos nesse período que se encerra. Que seja de bênçãos e de muita luz a todos, e que a paz inconfundível desse irmão querido nos envolva a todos. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.